A censura a dois jornais que iriam publicar notícias sobre uma tentativa de chantagem contra a primeira-dama, Marcela Temer, é de uma gravidade muito grande. Em primeiro lugar, nós vivemos num país onde a Constituição diz, no seu artigo 5º, parágrafo 9º, que é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso quer dizer o seguinte: publica primeiro e tenta proibir depois. Publica primeiro e responde a processo. Mas não foi o que aconteceu. Houve um atentado à Constituição do país, uma notícia que não agradava nem ao presidente Temer, nem à primeira-dama e nem ao núcleo do governo. No início, chegou a circular a versão de que eram questões de foro íntimo, como já aconteceram com atrizes da Globo e de outras emissoras. Seriam assim fotos, imagens que não interessavam. Então havia uma discussão, que também é uma coisa que a lei reconhece, de que a censura tentava proteger a imagem da primeira-dama. Mas não é verdade. Quanto mais se vai atrás da história, e os jornais foram atrás da história, com base em documentos oficiais, se descobre que houve de fato uma tentativa de chantagem. Uma pessoa pediu 15 mil reais, em outro momento pediu 300 mil reais para a primeira-dama. Por quê? Não sabemos. Ela dizia que era tudo mentira, que tudo que ele apresentava era invenção, isso tudo está transcrito. Mas a questão é saber o seguinte: que história é essa? Porque não se pode imaginar, naquele momento Michel Temer era presidente interino, né? A presidente Dilma já havia sido afastada pela Câmara, mas não havia sido definitivamente afastada pelo Senado, o que só ocorreu em agosto do ano passado. E não se pode aceitar que isso seja um fato que o país não conheça, que o país desconheça. O país tem o direito a saber. Quer dizer, felizmente nós vemos uma democracia onde, como diz a Constituição, a liberdade de comunicação é livre. Não depende de licença, não precisa de censura. E essa é uma questão importante, porque quando a gente lembra um pouco da história do Brasil, a gente vai ver que o período de censura era um período muito ruim. Era um período que as coisas aconteciam e nós não ficávamos sabendo. Ou que as coisas aconteciam e o poder de Estado, a mando dos generais, a mando que obedeciam aos presidentes da República, censuravam. Tinha gente na redação. Tinha censor que ia trabalhar de revólver. Era assim um instrumento de trabalho, ele dizia. Felizmente, isso foi vencido. E não pode retornar. E o fato de que a censura é ruim é que ela dá errado até para os censores. No passado, os censores foram todos desmoralizados, viraram motivo de piada, de chacota. As pessoas, quando a ditadura acabou, as pessoas pegavam as proibições para dar risada dos motivos alegados. Nem todos eram engraçados, mas havia motivos absurdos também. Dessa vez, a questão é a seguinte: queremos saber. Nós queremos saber por que houve uma pessoa que foi chantagear a primeira-dama. Por quê? Sabemos também que tem um assessor do Planalto que foi mencionado no caso. Queremos saber o que ele estava fazendo nessa história. Nós queremos explicações, sim. Nós aprendemos, nós somos um país onde a democracia nos dá o direito de saber o que os governantes fazem. E não dá a eles o direito de proibir as notícias sobre aquilo que eles fazem. E nós exigimos e agora temos que saber.